sociais, houve os questionamentos da população, isso é muito bom, é gratificante, e eu gostaria de estar, né, procurando saber mais também. Então, nesses ofícios, eu coloquei assim, sabe-se, a Prefeitura Municipal de Sertaneja, um dos ofícios, né, ao prefeito Jamison, se a Prefeitura Municipal de Sertaneja contribuiu, de alguma forma, financeira, material, pessoal, com a Associação de Proteção aos Animais de Sertaneja, o SPAS. Se a resposta for sim, qual foi a contribuição municipal para esta entidade nos anos de 2017 até os dias atuais? Existe algum contato da administração pública de forma direta com essa associação de proteção aos animais para agilizar ou liberar atendimentos de animais? Se a resposta for sim, quem é o responsável pelo contato direto com a associação? Visto que os munícipes vêm constantemente realizar reclamações quanto aos animais que se encontram abandonados em via pública e, por às vezes, esses animais necessitam de atendimento veterinário. Sendo assim, os munícipes não sabem a quem recorrer. Esse é um ofício. O outro, gostaria de saber quais os dias da semana e horário de atendimento do telefone 156 para denúncia de maus tratos ou abandono de animais, uma vez que o respectivo telefone se encontra nas placas fixadas nas entradas da cidade para que o cidadão que presencie maus tratos ou abandono de animais liguem e realize a sua denúncia. Se a resposta quanto ao atendimento for limitada a somente o horário de expediente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, gostaria de saber se existe outra forma para os atendimentos emergenciais. Gostaria de saber para que órgão é repassado as denúncias recebidas quanto aos maus tratos ou abandono de animais. Quem são os responsáveis para a verificação das denúncias? Bem como, qual é o prazo para o atendimento da solicitação? Sendo constatado as denúncias, quais as medidas, ações tomadas pelo agente público que constatou tal fato? Quais ações ou tomadas quanto aos animais vítimas de maltrato ou de abandono? Exemplo, atendimento veterinário, encaminhamento ao lar provisório, né? Então, são questionamentos que eu estou fazendo e gostaria de ter resposta, né, sobre essa associação ou a ONG. No decorrer da semana teve vários questionamentos, então a gente gostaria de estar assim, mais por dentro. Eu não sou uma vereadora que estou muito a par, né, sobre essa situação, mas a gente gostaria de ter mais conhecimento sobre a causa. Também fiz um ofício ao prefeito, né, sobre a transparência do portal do nosso município. Então, eu coloquei ali no nosso ofício também, que não consta link específico das contratações de pessoal, material e atos relacionados ao combate do Covid. Visto que passaram mais de 2 meses com a realização de ações de combate à pandemia e, conforme pode ser verificado no site do TCE do Paraná, consta a orientação de como deve estar dispostas essas informações no portal da transparência, visando obediência da Lei Complementar número 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei 2.527, né, de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. A transparência absoluta, neste momento, é primordial, além de garantir o acesso à informação e o controle pelos órgãos competentes,
é um instrumento de possibilidade à conjugação de esforços por mais diversos setores da sociedade na busca de soluções para os problemas enfrentados para a coletividade hoje. Dessa forma, a admissão de pessoal, contratação, aquisição emergenciais e demais atos relacionados ao combate à pandemia deverão ser organizados e disponibilizados imediatamente. E visto também que, junto com o jurídico, ele nos colocou que está lá, né, nas licitações. Mas seria interessante também, né, até eu coloquei aqui o portal, né, a gente tirou o print, né, e que seja constado ali também um link para que a nossa população, para que ela possa ter acesso direto, chegou ali no portal, né, da prefeitura, que ela tenha um link ali já cadastrado com o combate ao Covid. Todos os orçamentos, todas as verbas que vêm do governo federal, a destinação, que seja ali nesse link, uma forma de transparência para que os nossos munícipes possam ter acesso mais, digo assim, mais com finco na transparência daquilo que é o recurso público. Nós observamos ali que não tem esse link. Então, a gente fez esse ofício ao prefeito, pedindo para que esteja lá também no portal esse link, constando as verbas que vêm e os gastos que são destinados ao Covid. É uma forma também de transparência, é uma forma onde a gente possa estar fazendo um trabalho, né, junto com o Executivo, para esclarecer também a nossa população. E também, né, usando a tribuna, eu gostaria de dizer, o jurídico não colocou, né, na pauta hoje, mas nós protocolamos um projeto de lei que fala sobre o uso da narguilha. Né? Nós observamos que em outras cidades está aí, a epidemia está aí, o que está acontecendo. Vereadora, 1 minuto. Então, não foi protocolado, mas eu deixo aqui, né, esse projeto também, nessa casa de lei. Provavelmente na próxima sessão haverá, mas nós estamos aí vivendo, né, esse momento difícil na nossa comunidade, e nesse projeto a gente fala sobre a restrição do consumo do cachimbo, do tipo narguilha, né, principalmente nos logradouros públicos. Muitas pessoas vão dizer assim, vereadora, você vai perder voto da juventude. Eu tenho na minha casa também, na minha família, pessoa que hoje usa esse cachimbo. E eu gostaria de dizer assim, a prioridade é a vida. Nós temos que estar levando nesta Casa de Lei discussão aonde nós estamos levando a vida. E nós sabemos que já existe lei proibindo em várias cidades o uso desse cachimbo. Então, eu não ligo muito com o voto, mas eu ligo com o que o seu pai, a sua mãe, o que eles pensam da vida de cada jovem. E principalmente nesse momento do Covid. O que nós estamos aí vendo, observando as informações que são passadas, é algo muito perigoso, é algo que nós precisamos tomar. Vereadora, encerra. Então, se não houver, né, até que o Executivo possa estar decretando algo para o nosso município também. Convido o vereador Valdecir Carlos Martins, tem 10 minutos. Mais uma vez, boa noite a todos, amigos, amigas que nos acompanham pelo Facebook, mais tarde, amanhã pelo YouTube. Bom, hoje o uso dessa tribuna, não estou na tribuna, no meu assento, mas é o uso da tribuna. Vou fazer um comentário da reunião de terça-feira passada. Eu, com certeza, como vereador, jamais vou fazer algo para enganar alguém, seja quem for.
estivemos em uma audiência pública aqui, juntamente com o contador do município, o senhor Osmar, e teve questionamento no Facebook de uma ou duas professoras, dizendo que somente a vereadora Ivani e o vereador José Marcus defendeu os professores. Bom, vamos começar por etapa. O que é de direito não se discute. Direito é direito, tem que tentar resolver. Então vamos lá. Eu jamais, sabendo que algo não vai acontecer, pelo menos a curto prazo, há 2, 3 meses, eu vou falar aqui, fazer uma indicação para dizer que eu sou bonzinho. Dizer que eu estou preocupado com o professor, da progressão dos professores. Deixando bem claro aqui, que não é somente os professores, são mais de 300 funcionários que têm direito a essa progressão. Só que também sabemos, pelo que falou o contador desse município, que o índice do município hoje, esse mês, poderia estar fechando em 54. Então, como é conhecimento de todos os vereadores dessa casa, tenho certeza que se estiver acima dos 51,30, nem se o prefeito quiser, não tem como ele dar essa progressão. Como comecei falando e vou continuar falando, direito não se discute. Todos aqui têm conhecimento que o professor tem o direito da progressão, que os funcionários também têm o direito da progressão. Agora, se não tem índice, se não vai acontecer, é muito fácil usar um microfone para agradar os professores, nesse caso, mas se não vai acontecer, é a mesma coisa de dar um pirulito para uma criança, sabendo que vai tirar da boca dele daqui 10 segundos. Então, temos que ser fiéis às pessoas. Essa casa aqui, nós membros dessa casa, temos que trabalhar com respeito, com dedicação, mas também com a verdade. Com a verdade. Porque, da maneira que se foi colocado terça-feira, fica 2 vereadores aqui bonzinhos, preocupados com os professores, e 7 vereadores que são contra os professores. Foi o que eu entendi no Facebook, escrito por uma professora. Então, todos os vereadores aqui, as professoras que estão nos acompanhando nesse momento, todos os vereadores já usou a tribuna e é preocupado com vocês. Não só com vocês, como os funcionários também têm direito, que são mais de 300. Agora, bem dito pelo contador Osmar, ele tem direito, ele é o contador, só que não tem como dar. O prefeito, com certeza, se não quisesse dar essa progressão que é de direito dos professores, ele não tinha ido no jantar e falado que ia dar. Ele também queria ter dado essa progressão dos professores, dos funcionários, mas infelizmente, o índice do município não cai, continua subindo. Pelo que eu estou sabendo, esse mês perdeu mais de 200 mil de arrecadação. Quer dizer, aí vem perguntar, mas e a dobra dos professores? A dobra economizou, pelo que o contador falou, de 12 a 15 mil. Foi o que ele falou. Então, o que o município deixou de arrecadar, o que economizou, é 15 mil, perdeu 200 mil. Então, o que eu, como vereador aqui, eu tenho que agir com a verdade. Eu não vou estar preocupado em ganhar voto de professor com mentira. Achando que o professor, achando que o funcionário é despreparado, talvez não tem conhecimento do que é índice, do que... Não, eu vou agir com a verdade. Eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para fazer o correto. Infelizmente, o que é de direito não se discute mais. O que nós temos que fazer, então, como vereadores? Ver como que pode dar essa progressão. Agora, não precisa ser contador para saber. Se não tem índice, não pode dar a progressão dos professores, nem dos funcionários. Infelizmente. Porque qual vereador aqui não queria que os nossos funcionários estivessem recebendo essa progressão? Não só os professores, mas todos os funcionários. Acredito que todos. Então, não é 2 vereadores somente que estão preocupados com os professores. São 9 vereadores que estão preocupados com os professores. Vocês podem ter certeza. Só que nós temos que agir com a verdade. Nós temos que ter a verdade, porque eu não vou aqui fazer uma indicação sabendo que não vai acontecer só
para os professores achar que eu sou bonzinho, achar que eu estou lutando por eles. Porque eu sei que não vai acontecer. Não vai acontecer não é porque um ou outro vereador não quer. Não vai acontecer porque não tem como dar. Porque, como bem dito pelo Osmar, inclusive a vereadora Ivani estava na audiência pública nesse dia. Então, se eu estiver mentindo, ela vai ter direito de resposta. Mas ela sabe que eu estou falando a verdade aqui. Então, o que acontece? Se não tem, como que o prefeito vai dar? Mesmo querendo, como é que ele vai dar? Se ele der a progressão que é de direito dos professores e dos funcionários, é muito fácil. Ou ele é cassado, ou ele fica inelegível. É só isso. Então, infelizmente, não é que vereadores não se preocupam com os professores, com os funcionários, não é que o prefeito não se preocupa, só que o índice do município não cai. E não vai pensar você que está acompanhando essa sessão aqui agora, que é porque, mas não cai por quê? Porque tem um comissionado, porque tem 2. Não. Para cair o índice, é muito fácil a matemática. A arrecadação tem que subir. Se a nossa arrecadação subisse, se hoje o município sertanejo tivesse recebendo 2,5 milhões, 3 milhões, o nosso índice estava em 40, 42. Poderia dar a progressão natural dos professores, que é de direito, poderia dar a progressão natural dos funcionários, que é de direito. Então, eu quero deixar bem claro aqui que nós não estamos discutindo mais aqui direito. Todos os vereadores, todos, sabem o direito que os professores têm, o direito que os funcionários têm. Agora, a forma de poder efetuar esse pagamento, essa progressão, aí que está a situação. Se o município, infelizmente, professores, infelizmente, funcionários, se o município não abaixar de 51, mesmo o prefeito estiver tendo dinheiro em caixa, ele não pode repassar. Então, nós temos que agir com a verdade, nós temos que agir aqui coerentes, temos que ser coerente nesse momento com os funcionários, com os professores, e agir com a verdade. Porque eu estou indo aqui para 12 anos, jamais que eu vou falar algo sabendo que não vai acontecer para agradar alguém, para depois esse alguém cobrar de mim. Então, eu acredito aqui que nós, vereadores, temos uma responsabilidade, uma obrigação, não só com a população, nesse caso aqui, com os funcionários, com nossos professores, com nossos funcionários, que todos têm o direito, todos, mais de 300, têm o direito à progressão. Só que temos que achar uma fórmula. E qual que é a fórmula de poder repassar a progressão dos professores? É o nosso índice caindo. E como que esse índice cai? É a arrecadação aumentando. Então, infelizmente, eu não vou aqui jamais falar mentira, jamais inventar algo para agradar os professores. Então, essa é a grande verdade. Então, vocês podem ter certeza que não só o vereador Galego, mas todos os vereadores aqui se preocupam sim, se preocupam com todos os professores, se preocupam com todos os funcionários. Só que nós temos que agir... vereador, 1 minuto. Pois não, obrigado. Nós temos que agir com coerência. Foi por isso, eu tenho certeza, foi por esse motivo que naquela sessão somente 2 vereadores usou o microfone. Tem mais vereadores de oposição. Poderiam ter usado, mas foram coerentes com a verdade, coerente com os professores, com os funcionários. Então, a questão não é essa. A questão não é que somente 2 vereadores se preocupam com os professores. Os 9 vereadores se preocupam, mas temos que agir com a verdade, com coerência. É isso aí. Seria só. Giovana Germanos, tem 10 minutos. Boa noite, vereadores, os que nos acompanham, os funcionários desta casa. Bom, o que eu vou fazer hoje é dar continuidade naquilo que eu iniciei na semana passada, onde foi colocado, para encerrar, onde foi colocado a questão de eu fazer parte, de já ter feito parte de secretarias, de ter, com relação à minha responsabilidade. Então, eu vou dizer para todos aqui, quem nos ouve, que eu tenho bastante, vou ler dessa vez, por conta, às vezes, do calor, da emoção, então eu preparei. Eu não tenho costume de seguir papel, mas eu vou ler dessa vez.
Eu tenho orgulho em dizer, e não por vaidade, mas por capacidade, que já realizei trabalhos na Secretaria de Educação, onde, com muito orgulho, tenho um documento guardado do Núcleo Regional da Educação por um trabalho reconhecido. Iniciamos a Escola Municipal Antônio Estelato, o qual eu me orgulho bastante, e você sabe por quê, e é verdadeiro isso. A sala de recurso de grande serventia foi também, quando eu estive na Secretaria da Educação, que iniciou, e que tem a serventia até hoje. Iniciamos a língua inglesa para 3º e 4º ano, pela professora Marlene Matinaga, onde não foi dado continuidade. Iniciamos com a dupla avaliadora, foi quando iniciou os trabalhos, a dupla avaliadora, né, que é o pedagogo e o psicólogo. E esse trabalho também dá continuidade, né, até hoje, fora, né, tantos outros, o dia a dia, né, o qual nós prestamos um serviço ali. O setor de assistência, onde eu fiz parte 2 vezes da Secretaria de Assistência. Quando não existia nem nomenclatura, né, foi logo no início da gestão lá do Dr. Renato Tavares, então nem existia uma nomenclatura, existia um serviço que acontecia, foi eu que dei o nome, foi eu que iniciei os primeiros convênios, tá, e tantos outros trabalhos, e sempre com o seguinte: faço parte, né, desse setor, desde que a gente não tenha que fazer diferença de ninguém. E assim foi feito, assim foi respeitado. E isso eu reconheço bastante e agradeço bastante ao Dr. Renato. E aí veio o desafio, que eu considero assim, que tenha sido o maior desafio para mim, a Secretaria de Saúde, né, que ainda é e pode ser, porque o prefeito já sabe, e eu repito aqui, em qualquer momento que precisar, eu estou à disposição. E aí foi feito, né, esse convite, o qual, o que me preocupou bastante, a questão da decisão, 191 votos, que me elegeu, e aí me preocupa bastante assim, eu tomar uma decisão com relação a isso. Só que o querer não do desafio, mas de ser prestadora de serviço, continuar sendo prestadora de serviço, que eu falo que, independente de ocupar cargo, né, pelo relacionamento que eu sempre tive com a comunidade, é o que mais me traz prazer. Realmente é o olhar pelo próximo e fazer por ele. E aí foi quando eu tomei a decisão de estar na Secretaria de Saúde por 3 anos e 3 meses. E que não foi fácil, mas me orgulho muito de ter estado lá. Faço parte ainda, porque visito os setores, sempre estou presente, aquilo que for necessário, eu estou presente. E o que mais eu quero colocar aqui é o seguinte: quando iniciamos ali, eu falo que o desafio maior ele se tornou por conta de tudo aquilo que foi encontrado, tudo aquilo que foi deixado ali, não só ali, como tantos outros setores, e todos vocês sabem que isso já foi colocado aqui nessa casa já, né, por várias vezes, mas eu só digo que uma pilha muito maior que essa, de exames laboratoriais, muito mais de 30 ressonâncias, muito mais de 30 tomografias, inúmeras cirurgias, e aí realmente foi uma batalha. Eu agradeço muito ao deputado Romanelli, o qual abriu o caminho para nós normalizarmos o setor, para dar continuidade no trabalho e aprendermos, porque ali eu aprendi muito. Tá? Aquilo que eu já sabia de lidar com o ser humano, eu aprendi muito mais ali, na questão da paciência e fazer por ele. Então, por isso que eu digo para quem nos ouve, para os vereadores e para a vereadora Maria Lúcia, que quando eu digo assim, eu não aceito, tá? A vereadora fala, eu sei que é o que todos pensam também, eu também penso que aqui é um momento de se discutir ideias e tudo mais. Mas eu não vou aceitar que julguem o meu trabalho, né? Porque eu sei exatamente porque eu estive, sei exatamente quem eu sou. Quando eu digo que o propósito de estar lá, né, realmente foi. Eu tive razões para estar lá. E tive razões para não permanecer também. Porque aqui essa cadeira foi eu também que conquistei. Não vem ao caso dizer que eu estive aqui apenas por alguns momentos, né, que significa que foi a posse, né, que depois eu fui para uma secretaria. Isso, para mim, não vem ao caso, isso não me atinge, isso não me preocupa, mas eu não vou deixar
que por isso que eu falo, eu gostaria até assim, com tudo, para deixar claro, porque não é só nós aqui, tem quem nos ouve. Tá? E muitas vezes as pessoas falam as coisas já sabendo da verdade, mas faz muitas vezes é para cutucar mesmo. E eu sei da minha verdade. Né? Eu sei exatamente quem eu sou, o meu olhar sobre as coisas, né? Então, por isso, assim, que eu quero dizer, assim, para encerrar aquilo que eu iniciei semana passada, que eu sintam à vontade, mas eu não vou permitir que julguem aquilo que realmente a minha escolha. Porque eu não atendi 191 pessoas na secretaria, não sei por quantas vezes, que eu nem sei quem são tantos esses eleitores que eu atendi lá, sei lá por quantas vezes. E não sei por quantas vezes também, ali na oportunidade, eu atendi uma comunidade. Não vou nem dizer a questão do eleitor de cada um, não, porque ali é para uma comunidade. Ali não é o eleitor que entra, mas ali é o cidadão que entra. E isso tem que ficar claro. Na minha passada, Léo, eu agradeço muito, agradeço o convite que foi feito para mim, que me gerou uma dúvida, me gerou um problemão. Meu Deus, o que eu vou fazer quando o Jamison me procurou, quando o Samuel conversou comigo, né, os dois, o que eu vou fazer com os meus votos? Está aí. Ser prestador de serviço, além de estar aqui. Né, a gente ser um prestador. Também nós trabalhamos como vereadores lá fora. Mas estar sentado lá, poder receber e poder fazer, e eu digo, agradeço muito ao Jamison, com toda a liberdade que me deu. Nunca eu fui questionado de nada que eu tenha feito para quem quer que seja. Então, por isso que eu digo, ali, enquanto eu estive, ali o atendimento não foi para eleitores, mas foi para cidadão. E cidadão é uma comunidade toda. Cidadão não é o eleitor. Cidadão é a criança, que são inúmeras crianças que foram atendidas, desde para cirurgia, desde para exames e tudo mais. No decorrer, né, os motoristas, tá, como o Sandro mesmo, ele falou, você pode citar isso aonde quer que seja, porque é um cidadão, né, que na eleição passada ele não esteve junto, mas ele reconhece que no decorrer ele disse que nunca viu tantas cirurgias serem acontecidas. E não foi fácil batalhar, não foi fácil encontrar caminhos. Tá? Não, vereadora, um minuto. Obrigada. Né? Não foi fácil, mas nós encontramos e nós fizemos. Então, é isso assim, que eu queria estar dizendo, tá? Porque aí eu falo que com relação assim aos discursos muitas vezes vazios, tá? Então a questão de eu repetir que eu não vou aceitar, tá? Respeito, mas eu não vou aceitar aquilo que diz respeito ao que eu fiz e que eu sei da que forma que eu fiz e da responsabilidade que eu fiz. Então por isso, o que cansa muitas vezes são os discursos vazios, que eu falo que é isso. Muitas vezes se escuta discursos vazios. Sempre encarei desafios, sempre. E estou aqui, o dia a dia eu falo que é desafio, tá? Com tudo aquilo que a gente encontra no nosso caminho. Então, agradeço. Prefeito, muito obrigado. Vice-prefeito, muito obrigado. Aos funcionários da saúde, então, nem se fala. Todos aqueles que estão à frente, todos aqueles que estão se dedicando, qualquer setor, pelo trabalho desenvolvido. Eu agradeço a todos pelo companheirismo. É só isso. Está aberto explicações pessoais. Tem 2 vereadores inscritos. Explicações pessoais. Vou fazer um sorteio aqui. Primeiro vereador sorteado é Ivanir Camargo de Souza. Segundo, só um minutinho, Ivanir. Valdecir Carlos Martins. Vou explicar uma coisinha para vocês. Teve uma mudança, então a explicação de pessoal agora é 5 minutos. Quando der 4 minutos, a gente vai avisar. Mas vou pedir para você falar só sobre a matéria do dia. Entendeu? A explicação de pessoal é para isso. Bom, vocês têm o conhecimento já, né?
Até 5 minutos, Ivani. Bom, eu pedi para me colocar na explicação pessoal, porque não ia dar tempo de falar na tribuna. Eu gostaria de ler aqui a justificativa da indicação desse projeto de lei que visa a implantação e aprimoramento de instrumentos eficazes para a prevenção e o combate à corrupção na administração pública. Em todos os níveis e esferas, várias ações estão sendo desenvolvidas no sentido de fortalecer o controle da sociedade sobre as atividades públicas, podendo ser citadas as conferências sobre transparência e controle social, realizadas por diversos municípios, por quase todas as unidades federativas do Brasil. O tema da transparência e do controle social é antigo, tendo ganhado forças principalmente com a Constituição Federal de 1988 e com a criação dos Conselhos de Políticas Públicas nos anos de 90. A Lei da Responsabilidade Fiscal também assegura essa transparência mediante o incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, da LDO e dos orçamentos. Esses instrumentos deverão ser colocados à disposição do contribuinte a fim de que exerça seus direitos de cidadão no controle e na fiscalização das contas públicas. A criação de conselhos municipais, por meio de lei, insere-se na competência privativa do chefe do Executivo para a apresentação de projetos que servem sobre funções, órgãos e agentes públicos, previsto no artigo 2º dos atos da disposição transitória da Lei Orgânica do Município. Então, essa é uma justificativa, o porquê que eu fiz essa indicação desse projeto de lei sobre a transparência. No decorrer dessa semana, nós tivemos lá, no TCE, a colocação do nosso município. 83º lugar. Então, de todos os municípios do Paraná, o nosso Paraná tem 399 municípios. Então, nós ficamos lá em 388, 16 municípios a menos, Então, nós ficamos lá no final e é função nossa, como vereador, estar propondo também para a legalização dessa situação. É vergonhoso para o nosso município ficar nesse índice da transparência para o nosso município. Então, nós vamos propor essa indicação ao Executivo, assim como também fiz esse ofício pedindo mais transparência no portal, e visto também que, no nível do nosso MUNOP, o nosso município ficou em 20º lugar. Isso é vergonhoso para o nosso município, o índice de transparência. Então, nós estamos aqui mostrando ao nosso prefeito que nós também, do Legislativo, nós queremos providência, nós queremos que esse ranking aí, da classificação do nosso município, seja mudado, porque é necessário. 1 minuto. Obrigada. Valdecir Carlos Martins, 5 minutos. Até 5, Eu queria falar desse projeto aqui, o 90, onde pede que autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito de 47.750, aonde vai ser para aquisição de IPIs, e alimentação. Eu quero para que todos tenham conhecimento, quem nos acompanha aqui, que esse kit merenda estava sendo distribuído aos alunos das escolas municipais, mas que era cadastrado no Bolsa Família. E por isso que os alunos da PAI não estavam recebendo. Se eu não estou enganado, me parece que tinha uma aluna da PAI que recebeu. E agora aqui, peguei com a vereadora Silvana, 5.175, 115, 45 alunos por 3 meses.
Então agora, com certeza, né, chegou também com todo o direito, que são os alunos da nossa PAI, os alunos especiais, né, que com todo o direito têm esse direito, que nós, do Poder Público, temos que correr atrás, com certeza. Agradecer aqui também, mais uma vez, né, a secretária da Assistência Social, a Michele, junto com o pessoal dela. Então, a importância, né, desse projeto, hoje votado por essa casa aqui, além de comprar os EPIs, né, também a alimentação, essa cesta, né, que alunos nossos do nosso município já vinham recebendo, quem estava lá no programa Bolsa Família, já estava recebendo esse kit de merenda. E agora também aos nossos alunos da PAI. Então, fico muito contente, muito feliz, né, de poder também fazer parte dessa administração. E, com certeza, quando a administração vai bem, quem ganha é a nossa população. Seria só. Considerações finais. Algum vereador vai usar a palavra? Peço a palavra, senhor presidente. Ivani de Camargo Souza. Tem dois minutos, Ivani. Eu gostaria aqui, como vereadora, deixar a minha lamentação, né? Como foi dito, a semana passada eu fiz uma indicação sobre a progressão dos professores, visto que o contador, ele explicou, né? Eu fiz no intuito de ver as dobras dos professores, né? Mas fiz pensando numa boa ação. Mas, como o contador colocou, o índice do nosso município está, e eu quero dizer a toda a população, como vereadora, eu lamento, porque este ano eu tive o conhecimento que vários funcionários do nosso município estão entrando na justiça para conseguir os seus direitos. Direitos, como o nobre vereador disse, né, não se contesta. Então, entra na justiça. Vários funcionários do nosso município entraram na justiça. E eu quero dizer assim, que eu lamento, porque como vereadora nós não trouxemos para essa Casa de Lei a discussão da progressão dos direitos dos nossos funcionários, enquanto nós gastamos com o recurso público festas de mais de 400 mil reais, festas de mais de 30 mil reais, e nós não trouxemos para essa Casa de Lei a discussão sobre as progressões dos nossos funcionários. Lamentável a todos os nossos profissionais, tanto professora quanto os funcionários dessa casa. Por quê? Porque não é justo nós, como vereadores, nós não discutirmos os recursos que foram investidos em festas públicas, com dinheiro público, e saber que os nossos funcionários não estão tendo os direitos deles. É lamentável, população sertanejense, saber que os funcionários precisam entrar na justiça para ter os seus direitos. O que nós estamos fazendo nessa Casa de Lei, nobres vereadores? Ivani, que nós não vimos isso? Já deu. Encerrou o tempo, por favor. Mais algum vereador? Considerações finais? Eu peço a palavra. 2 minutos. Eu acho que a vereadora ela fica meio nervosa, né? Eu acho que a população não espera isso de um representante. Acho que tem que ter um pouco mais de calma, saber conversar. Eu acho que a vereadora não tem conhecimento nenhum, né? Porque a festa que foi gasta em rodeio, eu acho que não tem a ver com o índice do município. O índice é arrecadação. Se a nossa arrecadação cai, o índice aumenta. Se a nossa arrecadação sobe, o índice cai. Isso é natural. Eu não sei o tanto que a vereadora ficou irritada, nervosa. A verdade é uma só, vereadora. Nós temos a obrigação, sim, com a população, com nossos funcionários, professores, mas temos que agir com a verdade. Não tentar enganar os professores, os funcionários, fazendo indicação, véspera de eleição, querendo captar voto. A senhora teve 3 anos e meio para se preocupar. Está preocupando agora. Preocupação, sim, tem que ser dessa casa, desses membros. Só que temos que agir com a verdade. Agir com honestidade com as pessoas. A senhora sabe que o professor não vai ter progressão, pelo menos durante 2, 3 meses.
E assim mesmo a senhora entrou com uma indicação. Isso se chama enganar as pessoas. Isso é feio, vereadora. A senhora tem que agir com a verdade. Mesmo sabendo que não ia ter a progressão que é de direito, quero deixar destacado, direito não se discute. Os professores, os funcionários têm direito e nós temos a obrigação de agir com a verdade. A senhora sabe e os 8 vereadores junto comigo sabem que o município hoje não tem índice e não pode dar. Então, quando a pessoa sabe que não vai acontecer, isso se chama enganação. Seria só. Mais alguém? Eu palavra. gostaria de... Não, Vani, não pode. Por que não? Não pode. Ele me chamou de mentirosa. Não, se eu Fernando. abrir... veja bem isso. Só um minutinho. Não, só um minutinho, por favor. Só um minutinho, Zé. As considerações finais, explicar uma vez para vocês. Quando alguém usou a tribuna, por exemplo, e cita o nome de outro, então a pessoa tem o tempo das considerações finais para ela dar a resposta. Mas se eu for abrir a resposta para você agora, eu posso abrir. Só que eu abro a resposta para você, depois eu tenho que abrir para ele. Não, se for dessa maneira, vai ficar até amanhã aqui. Você quer usar a palavra? Eu gostaria. Entendeu? Eu gostaria. Então, beleza então. Com a palavra, Vanessa Camargo Souza. Eu só gostaria de salientar o seguinte. O que eu fiz na semana passada não foi com enganação, nobre vereador, e nem querendo mentir para a população. Porque nós estamos aqui nessa Casa de Lei para aprender, para ter conhecimento e para trazer. E de forma nenhuma eu me exaltei, eu simplesmente fiz a minha indignação. Por quê? Porque nós temos aqui hoje, dito como vereador da base e vereador da oposição. E muitas vezes nós somos vereadores, onde nós discutimos aqui o debate do que é uma comunidade. E nós estamos falando aqui de um todo de um município, onde nós temos funcionários que são prioridades numa gestão. Eles são as prioridades. Nós vamos passar por esta Casa de Lei. Os nossos funcionários vão ficar ali, fazendo o melhor para a nossa população. Então, de forma nenhuma, eu quero ludibriar os funcionários. Não. Se não pode, então eu digo para os funcionários, entra na justiça, como os outros estão entrando. Se é esse o caminho, lamentável a esta gestão. Queria a palavra? Eu vou pedir a palavra. Você bem... Você está ao mesmo tempo dela, 2 minutos Eu também. vou ser rápido em respeito à população, em respeito a quem nos acompanha. Vereadora, esse discursinho, vou aprender, já se passou 3 anos e meio. Então, eu acho que a senhora tem que mudar esse discurso. Vou aprender, quero aprender. A senhora tem que correr atrás de informação. Você sabe morrer? Então, a senhora tem que correr atrás de informação. Antes da senhora entrar com uma indicação nessa casa, que é uma casa de leis que merece respeito, a senhora tem que, então, aprender. Então, esse discursinho, eu estou aprendendo, se passou 3 anos e meio. Então, esse discursinho da senhora não cola mais. Na verdade, o que a vereadora sabe fazer, e muito bem feito, é politicagem mesmo. Tentar enganar, nesse caso, funcionário, professores e funcionários. Porque a vereadora sabe do que eu estou falando. A vereadora sabe que, infelizmente, os nossos professores, os nossos funcionários não vão ter a progressão que é de direito, porque não tem índice. E quando a pessoa sabe de uma coisa e continua fazendo, isso aí se chama o quê? Enganação. Seria só. Mais alguém? Peço a Eu vou palavra. explicar só uma coisa para vocês. Ah, A tribuna, as acusações finais, quando o vereador tiver com a palavra, o outro não pode se manifestar. A não ser quando é em discussão no projeto, o vereador pede uma parte, é diferente. Então, eu pedi um favor para vocês. Entendeu? Não manifesta quando o outro vereador tiver com a palavra. É só isso. Com a palavra, o Zé Luiz Marcus, tem 2 minutos. boa noite novamente. O que eu vou falar é o seguinte. Eu venho falando dos 4% dos professores desde o começo do mandato. E eu não fiz politicagem em cima de aumento de salários de professores, porque, como o vereador, todo mundo sabe, o vereador só pode fazer indicação e pedir. Mas o prefeito teve no jantar dos professores e garantiu que ia dar o aumento e que ia pagar o retroativo. Então, quem fez politicagem
em cima dos professores foi o prefeito e não eu. Eu simplesmente, o vereador só pode pedir a indicação e pedir para ele fazer o aumento alguma coisa. E quem tem a caneta é ele. A minha caneta, como ele diz, é sem tinta. E a caneta dele é pesada e a minha não tem peso nenhum. E outra coisa também a respeito dos animais, a nobre vereadora Silvana, na época era secretária de saúde, ela acompanhou bem o processo, né, de criação do conselho, e eu estava presente em todos, né? A Silvana pode comprovar que a gente sempre estava lá. Então a gente sempre teve essa preocupação também com os animais. Seria só, senhor presidente. Mais alguém? Peço a palavra. Silvana Germano, 2 minutos. Com relação aos questionamentos da vereadora Ivani, tá? Depois, né, acho que sem que seja necessário mesmo, de repente, mas eu tenho os esclarecimentos, pelo menos muitos, para te dar com relação, para você ver como que é que funciona. Tá? E aí eu queria também estar passando com relação à transparência do Covid, tá? Só para informar que a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas, né, no mês de maio, solicitou que se crie o ícone, né, de transparência ao Covid-19. Já foi contactado a empresa, que é a empresa Ingá, que, por sinal, presta serviço para vigilância sanitária, já esteve aqui no município e isso já vai estar sendo instalado antes mesmo, né, da vereadora, só esclarecendo, está solicitando. E com relação à colocação do município, com relação à transparência, eu fui buscar informação, aí eu peço que a vereadora chegue até o Fabiano para ele te esclarecer melhor sobre isso também. A explicação que eles têm é a empresa, né, que foi o Positivo, a Escola Positivo, tá? Quem fez esse levantamento, e na verdade essa pesquisa ela foi realizada através de uma ida ao portal de transparência do município, tanto que a administração, o Fabiano, já fez contato com o tribunal, né, em documento, solicitando, porque muitas das questões que foram colocadas, elas são irreais, e a resposta que eles tiveram, e foi a pedido do tribunal, e a resposta que eles tiveram é que não iriam fazer uma nova pesquisa, e essa pesquisa ela se resumiu indo ao portal de transparência dos 399 municípios. Silvana, por favor. Tá, então eu peço que a vereadora chegue até ao Fabiano, que ele vai te explicar para a senhora depois dizer uma outra realidade daquilo que já foi colocada e aonde todos se basearam com relação à mídia que foi exposta aí. Certo? É só isso. Mais alguém? As palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Maria Lúcia Telato. José Luiz, né, bem falado, né, Zé, que quem fez a promessa foi o próprio prefeito quem fez a promessa aos funcionários, né, quando naquele jantar, há 2 anos atrás, ele disse que daria o aumento dos 4%. E quando a nobre vereadora ela diz, né, que se gastou numa festa 400, 500 mil reais, fora, né, a outra festa em agosto, então, sim, é preocupante, sim. Por quê? Porque nós sabemos que foi de recursos livres. Então, quer dizer, os funcionários aí, querendo um aumento, querendo um abono, né, chega no fim do ano, eles querem um abono. Cadê o abono? Não tem o abono, né? Mas a festa é de 400, 500 mil, certo? Para isso tem o dinheiro. Isso o dinheiro tem. Então, bem lembrado, nobre vereadora. Então, que se pense, né, nos funcionários, professores, nos funcionários em geral, né, nesse abono que eles tanto ficam esperando. Seria só. Mais alguém? Antes de encerrar, vou dar um aviso a todos os vereadores. Semana que vem, na próxima terça, devido ao coronavírus, o Covid-19, que está se aproximando muito de nós, na verdade,
né, tem vários casos, tem casa sertaneja e tem a cidade vizinha, né? Vocês têm o conhecimento já. Então, semana que vem, provavelmente, não teremos sessão ordinária na terça-feira, entendeu? Caso tenha algum projeto muito urgente, aí nós fazemos uma convocação numa extraordinária, ok? Então, a próxima terça devemos não ter sessão. Depois, a quinta já é feriado. Se precisar, a gente faz a convocação para vocês. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Esse vamos esperar a volta, porque, por certo, nós temos que fazer a leitura só hoje e votar numa outra sessão. E caso precisar, né, mas não creio que não vai precisar, entendeu? A gente faz uma convocação. Mas agradeço entendeu? Todos os votos de vocês, todos os projetos que passou, né? É bom para todos e bom para a população. E, portanto, alcançando o objetivo dessa reunião e nada mais havendo, sob a proteção de nosso Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite e, mais uma vez, muito obrigado a todos e obrigado a quem nos acompanha também pelo Facebook.